O pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra foi protocolado no dia 25 de agosto pelo bacharel em Direito João Manganelli Neto. A votação era para ter acontecido na sessão da última terça-feira, dia 29 de agosto, mas foi adiada a pedido do vereador Adilode Domênico. Na manhã de hoje, os vereadores votaram e reprovaram por unanimidade este pedido e explicaram o motivo dos seus votos. Em primeiro lugar, nós entendemos que a gente votou pelo não continuidade do processo em virtude do que os documentos não tinha de fato consistências, né? Os dois itens que podia ter consistências não era de alcance aqui da casa. No caso do prefeito ter indicado o seu irmão aqui se intrometendo no serviço aqui da casa, posso dizer essa palavra, e também não respondendo o pedido de informação da bancada do PT dentro do prazo. Mas, assim, as duas situações, logo o prefeito mandou o pedido de informação, a resposta, e também nomeou o irmão dele e depois, através do decreto, e depois também revogou o decreto. Então, assim, o pedido de informação, e também esse não seria da nossa instância, não seria da instância da casa. E os demais itens que tinha foi relevantes em virtude de um pedido de impeachment, que é uma coisa bem mais grave. Bom, meu voto foi político, entendo que juridicamente a peça, formalmente, ela deveria ter sido aceita, deveria ter tramitado para que o prefeito se manifestasse, defendesse. No entanto, nesse momento, a nossa decisão é política. Nós temos a convicção de que a intenção do denunciante é muito mais de criar uma instabilidade no governo, de obstaculizar a vontade popular, do que de averiguar os fatos. Caso seja a intenção averiguar os fatos, ainda resta resguardado o direito do denunciante em provocar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ajuizar as ações competentes e, nesse momento, para o bem da cidade, né, para tentar buscar essa estabilidade que tanto precisamos para resolver os problemas sérios, nós votamos contrário à admissibilidade. Olha, nós, no primeiro dia, se fosse lido e votado, nós iríamos votar pela admissibilidade até para depois conhecer o processo. Isso seria o rito normal, não significaria estar condenando ou absolvendo o prefeito. Como surgiu essa prerrogativa legal, que no primeiro momento não existia, mas depois o pessoal estudando melhor a legislação, verificou a possibilidade de nos conceder 5 dias de vista, nós analisamos, eu li e reli no mínimo umas 3 vezes e nós acabamos chegando à conclusão ontem, a bancada do PTB unida, discutiu, debateu e verificamos que não há robustez jurídica suficiente para prosseguir com o processo. Então nós iríamos criar apenas um desgaste, dividir a cidade entre a favor e contra, não é o momento, isso não é bom. E observamos que desses 57 itens, tudo procede. Procede a incompetência, né, a falta de diálogo do prefeito, que se apelida gestor, Daniel Guerra, tudo procede. Mas o que a gente não viu foi algum crime, alguma margem de crime de irresponsabilidade do prefeito. O que a gente vê são 57 itens que todos procedem de forma transparente, né? Então, o que a gente não viu foi algum crime. Então nós não podemos ter um voto político. Poderíamos ter e fazer, né, um impeachment do prefeito. Só que eu tenho uma postura, não fico do lado do muro, eu sou pelo correto, então eu votei contrário a esse pedido de acolhimento do processo de impeachment, porque nós não estávamos votando impeachment, era o processo de acolhimento do impeachment ou não do prefeito. Uma demonstração, estamos dando uma demonstração do que é democracia. Nós não estamos aqui fazendo um voto ou dando um voto a favor do prefeito ou contra o prefeito. Nós estamos aqui dando um voto para admitir aquele processo apresentado por um cidadão de Caxias do Sul e que todos os cidadãos têm direito. E se alguém amanhã quiser apresentar novamente um outro pedido, será um novo processo que nós teremos que analisar aquele processo. Então, que fique bem claro, não foi a favor do prefeito ou contra o prefeito, foi contra a admissibilidade de um pedido de impedimento do prefeito na administração pública. Foi isso que nós fizemos hoje aqui. E os líderes apontam o que esperam com o resultado da votação, afirmando que o prefeito Daniel Guerra comece a refletir em relação a algumas ações.
Isso pode ser que sirva de lição a ele, que use umas sandálias de humildade, que desça do salto, porque isso para nós, a Câmara de Vereadores, mostrou que tem legitimidade para isso, mostramos que os processos que veio na casa, a Câmara aprovou todos os projetos que vieram até agora, no momento veio na casa, a Câmara aprovou. Esperamos que isso sirva, né, com algum nível de autocrítica por parte do prefeito, que tem gerado uma crise institucional sem precedentes na nossa cidade. Nós queremos respeitar a vontade popular e continuaremos com uma forma enérgica e veemente fazendo o processo fiscalizatório. Até porque, como eu disse, é uma crise institucional gerada pelo prefeito, uma crise que atinge os setores dos serviços públicos e isso, obviamente, precisa uma correção de rumo. Parar de abrir a caixa de maldade dele, porque ele tem se especializado em conflitos. E agora, 10 dias, parece que o recado foi bem assimilado. Tomara que continue nessa linha, é o que nós precisamos. A cidade precisa de uma administração proativa, progressista, que olhe para frente, que una as pessoas, coisa que nós não vimos até agora. Nós vimos apenas plantar a divergência, a discórdia. Então, esse processo a Câmara votou com muita maturidade, todos os vereadores, por unanimidade, deram um voto de confiança ao prefeito. Ele que calce as sandálias da humildade e comece a governar para a comunidade, buscando a harmonia da cidade. Ele foi eleito para governar essa cidade, não para dividir ela. Então nós esperamos que ele reflita, aproveite esse pedido aí de impeachment, porque é a primeira vez na história de Caxias do Sul que em 8 meses de governo um prefeito recebe esse pedido e ele tem tratado o município de Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado, como um moleque. E ele tem que mostrar para que veio. Não somente promessas, que saúde seria prioridade, mas nós temos UBSs fechadas e prontas. Então, ele tem que parar de ser um gestor moleque. Câmara de Vereadores, que demonstrou o que é democracia, que demonstrou o que é diálogo e responsabilidade de analisar com profundidade um pedido de um cidadão. Essa é a nossa preocupação. E continue trabalhando. E é o que nós esperamos, que justamente ele trabalhe para todos, não só para um segmento da sociedade caxiense.